meus queridos do sexto ano? Muito animados para mais uma aula de ciências? Vou acreditar que sim, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 14, que vem perguntando qual é o papel dos músculos no corpo humano. E aí, vamos conhecer? Olha que sistema bonito, é o sistema muscular. Nós havíamos comentado um pouquinho, né, anteriormente, mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor essa importância dos músculos. Veja bem, mas primeiramente vamos entender o que são esses músculos, né? Eles são, na verdade, um conjunto, um composto de tecido muscular formado por células alongadas e cilíndricas, aquelas chamadas de fibras musculares, como nós havíamos comentado lá no capítulo 13, quando falamos dos tecidos, tipo de tecido, certo? Então, veja bem, esse tipo de tecido muscular, ele tem duas características, tem a capacidade de contrair e relaxar. São justamente essas duas capacidades de contração e relaxamento dos músculos que permite os músculos o quê? Participarem de vários tipos de movimentos do nosso corpo, como andar, correr, saltar, pular, não é isso? Então, e o interessante é que esses músculos também, eles também auxiliam não só no movimento, mas também auxiliam a manter a posição dos órgãos nos seus devidos lugares, né? Como também atuam na produção de calor, né? Então, e aí, o engraçado é que todos nós temos o mesmo número de músculos, mas é o seu volume que varia de pessoa para pessoa, tá? É o seu volume, não a quantidade. E esse peso, na verdade, dos músculos, ele corresponde a quase 50% do peso total do corpo, né? E aí, nós temos mais de 600 músculos no nosso corpo, tá? Olha a disposição deles, né? Preenchendo totalmente o esqueleto e protegendo os órgãos. Dá para ver aí na imagem? Vamos lá. Então, agora nós vamos falar justamente, no caso, sobre o que acontece. A capacidade, né, que esses músculos, como nós vimos, que eles formam todo o esqueleto lá na imagem anterior, interessante que essa capacidade, né, de locomoção, de realizar vários tipos de movimentos, né, como também manter os órgãos nos seus devidos lugares, o que acontece? Não é só os músculos, tá? É um conjunto, tem uma ação conjunta entre esses músculos, vários, mais de 600 músculos do corpo. Vai envolver a ação dos ossos, das articulações. Lembrando que ossos e articulações nós veremos no capítulo 15, tá? Ligamentos e tendões. Esses dois últimos, que são ligamentos e tendões, que nós vamos falar um pouquinho agora, tá? Vejam bem, o que seriam esses tendões? Os tendões, gente, são na verdade estruturas responsáveis pela fixação dos músculos aos ossos. Dá para ver aqui, ó, no esquema em verde, tendão patelar, tá vendo, ó? O tendão, ele na extremidade final do músculo, ele vai prender o músculo ao osso. Ó, por que é tendão patelar? Porque ele está mantendo o osso da patela, que é o osso do joelho, tá? No devido lugar. Tá vendo aqui? Então, estão vendo aqui? Esse osso patelar do joelho, ele está preso por tendão. E aí observe que embaixo, do outro lado, nós temos ligamentos. Estão vendo aqui, ó, ligamento colateral fibular. Aí, professora, que nome estranho? Vamos só ao nome de ligamentos. Quem seriam esses ligamentos? Esses ligamentos são estruturas que vão ligar um osso ao outro. Olha só, estão vendo aqui, ó, nessa do lado esquerdo aqui, ó, onde está na linha vermelha aqui, em vermelhinho, tá vendo? Então, isso são ligamentos, tá? Eles são estruturas que vão ligar um osso ao outro. Por quê? Porque para realizar esses movimentos do nosso corpo, eles não é só os músculos, né? Nós temos uma ação em conjunta. Aí vai envolver os tendões e os ligamentos, tá? Lembrando que tendão é justamente a parte final do músculo que vai ligar esse músculo ao osso e os ligamentos ligam um osso ao outro para manter tudo em conjunto, tudo em harmonia, tá? Então, bom, agora sim nós vamos falar o seguinte, o que acontece, né? Esses músculos, né, mais de 600 músculos do nosso corpo, eles apresentam diferentes tamanhos,
formas e, obviamente, suas funções também variadas, né? Então, por isso, eles são classificados, tá? Em músculos liso, músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético, tá? Vai depender dessa sua forma, né? Do seu tamanho e a função que ele vai ocasionar aí. E aí, nesse caso, nós vamos falar sobre o músculo estriado esquelético. Veja bem, quem são esses músculos estriados esqueléticos? Qual é a característica deles? Eles são justamente aqueles associados aos ossos, certo? Então, esses como são associados aos ossos, como assim, gente? Por que são associados aos ossos? Porque eles se ligam aos ossos através de cordões fibrosos que nós acabamos de falar que são os tendões, certo? Então veja bem, sendo por isso, eles são classificados, né, nesse caso aí como esqueléticos, porque estão ligando o músculo ao esqueleto, ou seja, aos ossos. E aí o que acontece? Sendo responsável pela maior produção de movimentos do nosso corpo, né? Além de permitir vários tipos de movimentos que são voluntários, ou seja, dependem da nossa vontade, tá? Então, além disso, ele vai também ocasionar a manutenção da postura corporal, né? Então, e aí como ele é voluntário, você pode mexer com a perna, com os pés, com os braços, com a cabeça, né? Por quê? Porque eles são músculos voluntários, certo? Então, depende da nossa vontade. Se nós fosse assim, a gente não conseguiria correr, saltar, pular, não é verdade? Agora nós vamos falar sobre o músculo liso e o estriado cardíaco, certo? Então, vamos falar sobre, primeiramente, o liso. Olha lá em cima, estão vendo aí? Então, observe, no caso, o que acontece. Quando nós estamos falando do músculo estriado, nesse caso liso, o que acontece? Olha só, por que eles são lisos, né? Eles são assim chamados porque suas células não possuem estrias transversais, ele é lisinho, tá? E são bem unidas umas das outras, né? Como dá pra gente observar aí no desenho. Gente, no caso aí, esse tipo de músculo liso, ele é responsável pelo movimento de órgãos internos, né? Como o esôfago, estômago, intestino, né? E o que acontece? A contração deles, ela é lenta, né? Lenta, de maneira involuntária, tá? Os seus movimentos ocorrem independente da nossa vontade. Já pensou? Está em determinado local e a gente, como nós estávamos falando, a gente não consegue prender, no caso, a urina por muito tempo, nem vontade de, né, fazer o número 2. Por quê? Porque a bexiga, órgãos internos como a bexiga, né, no caso os intestinos, também são formados por músculo liso. E aí, como é lento e involuntário, quando deu a vontade, meu amigo, tu tem que pedir ao banheiro, não é? Então, agora, no caso já o cardíaco, o que acontece? Esse músculo, né, estriado, ele é estriado porque tem várias estrias, tá? Olha a diferença do liso para o estriado cardíaco. E aí o que acontece? Ele tem contração vigorosa, porém ele é involuntário. Por quê? Porque ele é o músculo que promove os batimentos do coração. Tum, 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 contração e relaxamento. Lembra que nós já falamos sobre esse tipo de tecido muscular lá atrás? Então, ele vai formar, né, no caso, as paredes do coração. E aí ele segue um ritmo, né? E ele é rápido e ele é involuntário. Porque como a tia Sheila falou, que se dependesse da nossa vontade, o coração, ninguém morreria de infarto do miocárdio, né? Porque quando estivesse acelerando demais, a gente controlaria, né? Ou quando estivesse parando, a gente não ia permitir que ele parasse, tá? Mas ele é involuntário. Pois bem, agora nós vamos falar justamente, no caso, dos ossos da cabeça, né? Então, como assim, professora? Como é, no caso, isso aí? Vejam bem, justamente no caso dos músculos da cabeça, por exemplo, né? Esses músculos, gente, executam os movimentos, né, de acordo com a nossa vontade. O que acontece? Nos músculos da cabeça, eles são justamente mais ou menos em volta de 30 músculos, tá?
Então, veja bem, o nosso rosto ele não pode expressar o que o nosso sentimento. Se a gente está triste, não muda as expressões faciais? Então, a mesma coisa. Por que que isso acontece? Tá? Porque nós temos pequenos músculos faciais que nos permitem justamente expressar o que nós estamos sentindo. Alegria, tristeza, aquele sorriso maravilhoso quando encontramos uma pessoa querida, né? Então, gente, na verdade, na cabeça são encontrados inúmeros músculos especializados em produzir, no caso, essas expressões faciais, né? E cada expressão é justamente o resultado do movimento de vários desses músculos, mais ou menos 30. E aí, mais ou menos assim, a gente pode falar que esses músculos da cabeça estão agrupados em dois grupos. Como assim? Os músculos mastigadores, o nome já está dizendo tudo, né? Que trabalham quando mastigamos algum alimento, né? São os mastigadores. E nós temos os mímicos, né? Que são justamente os que modificam a expressão do nosso rosto. Quando rimos, choramos, levamos um susto, sentimos dor, né? A gente consegue expressar esses movimentos. Então, porque são músculos curtos, pequenos, né? E mais ou menos em volta de 30 músculos, é muita coisa, né? Então, tanto que antigamente falava-se sobre uma doença, o tétano, que um dos músculos, que os primeiros músculos a serem afetados eram principalmente os músculos faciais, né? Que a toxina que essa bactéria do tétano causava, ela enrijecia os músculos faciais. E a pessoa chegava a um ponto, essa contração desses músculos, eles ficavam tão contraídos, enrijecidos, que a pessoa não conseguia nem abrir a boca. E imagina, para você mastigar, envolve músculos. Para você abrir a boca, envolve músculos. Para deglutir, que é o ato de engolir, também envolve músculos. E a pessoa, esses músculos ficavam rígidos, enrijecidos, duros, né? E a pessoa não conseguia nem abrir a boca para comer nada, né? E nem engolir. Então, o que acontecia? Falava que era uma das piores doenças do passado, porque a pessoa morria por inanição. O que é isso? Fome e sede, mesmo tendo água, tendo comida à disposição, mas como não conseguia abrir a boca, né? Então, olha para você ver a importância dos músculos, né? Então, bom, aí o que acontece, gente? Veja bem. Já os músculos do tórax, né? No caso, como está falando, tórax e abdômen. Bom, o que acontece? Esses músculos eles são importantíssimos também, obviamente, né? Eles ajudam justamente nos movimentos respiratórios, né? Para firmar toda a parte superior do corpo, manter a postura, né? Ajudar a levantar pesos, como lá numa academia, né? Então, aí você precisa movimentar esses músculos. Então, muito interessante desses músculos aí. Músculo dos membros superiores, caramba! Aí, olha bem, olha que figura bonita, né? Os bíceps, tríceps, né? O que acontece? Esses músculos superiores são justamente o que? Os músculos que formam os braços, as mãos, o ombro. Olha como estão bem desenvolvidos esses músculos aí. Então, lembram, no caso, como a tia Sheila falou, que todos nós temos o mesmo número de músculos. O detalhe é que, nesse caso aí, desse moço, né, tão bem grandes músculos, temos o mesmo músculo que ele? A quantidade, sim, mais de 600. Mais ou menos os livros mencionam, fala assim, mais de 600, porque algumas publicações chegam a 650 músculos, tá? Então, o detalhe é que nesse caso aí, o que acontece? Ele trabalhou, carregou, levantou muito peso e aí ocasionou o quê? Uma excitação dos músculos. Eles acabam então se excitados, é o nome que se diz mesmo, e aí eles se desenvolvem. Eles apenas inflam, não é aumento do número de músculos, tá? Então, esses músculos superiores do braço, das mãos, dos ombros, vão permitir o quê, gente? Segurar objetos, escrever, digitar, carregar peso, né? São importantíssimos. Então, agora sim, os músculos inferiores, que são os músculos das pernas, né? Olha só como nós temos vários. E aqui legal que dá para ver, você entender um pouquinho o que é o tendão, tá vendo? Ó, olha só. Dá para ver músculos, dá para ver o tendão,
ligamentos, tá? Então, esses músculos da perna vão nos permitir justamente ficar o quê? Ficar em pé, caminhar, né? E no caso, manter também, ajudar a manter o equilíbrio, né? Então, e são músculos, gente, são fortes, né? São músculos bem fortes das pernas. Aí nós temos da perna a famosa batata da perna, né? Então, esses músculos vão nos permitir justamente firmar esse corpo e permitir o caminhar, o desenvolver, né? Então, e agora, gente, vamos lá fazer os exercícios do capítulo 14? Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre, no capítulo 15, né? Sobre os ossos e as articulações, tá? Os músculos nós já tínhamos falado um pouquinho sobre o tecido muscular, lá no capítulo 12 ou 13. Então, capítulo 13. E aí agora nós vamos fazer os exercícios. Lembrando, a página 203 é o número 3, é para ser feito no livro. Já o número 4 no caderno, tá, gente? A tia Sheila coloca assim porque vai ficar organizadinho, tá? Quando a gente retornar, vocês observem, tá tudo explicadinho. Os exercícios que são para ser feito no caderno, que é para fazer no livro, tá bom, meus amores? E o gabarito estará disponível lá para sexta-feira, tá? Beijo grande!